Olá, eu sou a professora Luciana e hoje eu vou resolver algumas questões do Enem sobre o naturalismo. Primeira questão, Enem 2011. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas de repente o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano, nada mais que os primeiros acordes da música crioula, para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiam-se outras notas e outras, cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros, soltos em torrente, a correrem, semperteando como cobras numa floresta incendiada. Eram convulsões, choradas em frenesi de amor, música feita de beijos, soluços gostosos, carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. No romance O Cortiço, de 1890, de Aloysio Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro, pois letra A destaca o nome de personagens brasileiros e omite o de personagens portugueses. Não, dá um foco às personagens brasileiras, sim, mas não através do nome delas, mas através do que elas estão fazendo, né, da atitude da música. Letra B exalta a força do cenário natural brasileiro e considera o do português inexpressivo. Exalta a força do cenário natural brasileiro, sim, mas não considero do português inexpressivo, então essa opção está errada. Letra C mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português. É isso mesmo. Então, onde é que mostra esse poder envolvente, né? No ritmo. Começa devagar, começa com o instrumento, e aí as pessoas vão aderindo àquele ritmo, vão se entusiasmando. Aí é que mostra que o poder da música brasileira é tão envolvente. Letra D destaca o sentimentalismo brasileiro, contrário à tristeza dos portugueses. Não, opção errada, porque não fala da tristeza dos portugueses. Letra E atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais. Também não atribui aos brasileiros essa habilidade maior com instrumentos musicais. Fala desse poder da música brasileira. Segunda questão, Enem 2012. É o diabo praguejava entre dentes o brutalhão, enquanto atravessava o corredor ao lado do conselheiro, enfiando às pressas o seu inseparável sobretudo de casimira alvadinha. É o diabo, essa menina já devia ter casado. Disso eu sei, balbuciou o outro, e não é por falta de esforços de minha parte, creia. Diabo, faz lástima que um organismo tão rico e tão bom para procriar se sacrifique desse modo. Enfim, ainda não é tarde, mas se ela não se casar o quanto antes, não respondo pelo resto. Então o doutor acha que Lobão inflamou-se. Oh, o conselheiro não podia imaginar o que eram aqueles temperamentozinhos impressionáveis. Eram terríveis, eram violentos. Quando alguém tentava contrariá-los, não pediam, exigiam, reclamavam. O romance O Homem, de Aloysio Azevedo, insere-se no contexto do naturalismo, marcado pela visão do cientificismo. No fragmento, essa concepção aplicada à mulher define-se por uma. Letra A. Conivência com relação à rejeição feminina de assumir um casamento arranjado pelo pai. Não, opção errada, porque na verdade aí a mulher está sendo reduzida a um corpo, né? Alguém que é utilizado apenas para procriar. Letra B. Submissão da personagem feminina a um processo que infantiliza e limita intelectualmente. Opção errada também, porque essa personagem não aparece como submissa. Letra C. Caracterização da personagem feminina como um estereótipo da mulher sensual e misteriosa.
Também opção errada, porque ela não aparece como uma mulher sensual e também não aparece como misteriosa. Letra D. Convicção de que a mulher é um organismo frágil, condicionado por seu ciclo reprodutivo. Essa a resposta. Definição perfeita para esse texto. Então, essa mulher aparece aí, a personagem feminina, a mulher, ela aparece reduzida, como se ela fosse apenas um organismo frágil e que está condicionada ao seu ciclo reprodutivo. Por isso, essa pressa, por isso é que ela precisa se casar o quanto antes. Letra E. Incapacidade de resistir às pressões socialmente impostas, representadas pelo pai e pelo médico. Opção errada, porque também não fala dessas pressões socialmente impostas. Terceira questão é em 2014, o mulato. Ana Rosa cresceu, aprendera de cor a gramática de Sotero dos Reis, ler alguma coisa, sabia rudimentos de francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Não era estúpida, tinha a intuição perfeita da virtude, um modo bonito e por vezes lamentara não ser mais instruída. Conhecia muitos trabalhos de agulha, bordava como poucas e dispunha de uma gargantazinha de contralto que fazia gosto de ouvir. Uma só palavra boiava a superfície dos seus pensamentos, mulato, e crescia, crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado, ideia parasita que estrangulava todas as outras ideias, mulato. Só essa palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usava para com ele. Explicava tudo, a frieza de certas famílias a quem visitara, as reticências dos que lhe falavam seus antepassados, a reserva e a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue. O texto de Aloysio Azevedo é representativo do naturalismo, vigente no final do século XIX. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois letra A relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condição da raça. Sim, é isso mesmo. Então, apesar de todas as qualidades que esse personagem possui, que são expressas ao longo do texto, ele é reduzido a nada em função da condição da sua raça, por ser mulato, como ele é apresentado no texto. Então, toda essa posição social, todo o conhecimento dele não vale de nada porque está condicionado à raça. Isso sim é o que vai prevalecer, o fato dele ser mulato. Letra B. Apresenta os homens e mulheres melhores do que eram no século XIX. Opção errada, porque em momento nenhum é feita essa comparação. Letra C. Mostra pouca cultura feminina e a distribuição de saberes entre homens e mulheres. Opção errada também, porque não fala da pouca cultura feminina. Letra D. Ilustra os diferentes modos que um indivíduo tinha de ascender socialmente. Opção errada também, porque apesar de tanto conhecimento, nada é levado em consideração porque o personagem é mulato. Letra E. Critica a educação oferecida às mulheres e aos maus tratos dispensados aos negros. Opção errada, porque não é feita nenhum tipo de crítica à educação oferecida às mulheres. Quarta questão é em 2017. Recusei a mão de minha filha porque o senhor é. Eu? O senhor é um homem de cor, infelizmente, mas essa é a verdade. Raimundo tornou-se lívido. Manuel prosseguiu no fim de um silêncio. Já vi um amigo que não é por mim que lhe recusei. Ana Rosa, mas é por tudo. A família de minha mulher sempre foi muito escrupulosa a esse respeito, e como ela é toda a sociedade do Maranhão. Concordo que seja uma asneira, concordo que seja um prejuízo tolo. O senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Nunca me perdoaria um tal casamento. Além do que, para realizá-lo, teria que quebrar a promessa que fiz à minha sogra, de não dar a neta senão a um branco de lei, português ou descendente direto de portugueses. Influenciada pelo ideário cientificista do naturalismo, a obra destaca o modo como o mulato era visto na sociedade nos fins do século XIX. Nesse trecho, Manuel traduz uma concepção em que: letra A. A miscigenação racial desqualifica o indivíduo. É isso mesmo.
Então, assim como no texto da questão anterior, por mais que esse personagem tenha qualidades, ele é reduzido a nada, né? Ele é considerado inferior porque ele é mulato. Então, ele não é digno de se casar com a filha desse personagem que é apresentado. Letra B. Condição econômica anulava os conflitos raciais. Não, não é a condição econômica que anulava esses conflitos raciais. Opção errada. Letra C. Discriminação racial era condenada pela sociedade. Opção errada, pelo contrário, né? Essa discriminação racial está muito evidente no texto. Letra D. Escravidão negava o direito da negra à maternidade. Opção errada, porque não fala sobre esse direito à maternidade. Letra E. União entre mestiços era um risco à hegemonia dos brancos. Opção errada, porque não fala desse risco, foi apenas uma forma de preconceito. Quinta questão é em 2018. Quantas mulheres de vida alegre detestáveis? Tinha gasto muito dinheiro, precisava casar, mas casar com uma menina ingênua e pobre, porque é nas classes pobres que se encontra mais vergonha e menos bandalheira. Ora, Maria do Carmo parecia-lhe uma criatura simples, sem essa tendência fatal das mulheres modernas para o adultério. Uma menina que até chorava na aula simplesmente por não ter respondido a uma pergunta do professor. Uma rapariga assim era um caso esporádico, uma verdadeira exceção no meio de uma sociedade ruída por tanto vício que há no mundo. Ia concluir o curso e, quando voltasse ao Ceará, pensaria seriamente no caso. A Maria do Carmo estava mesmo a calhar, pobrezinha, mas inocente. Alinhado às concepções do naturalismo, o fragmento do romance de Adolfo Caminha, de 1893, identifica e destaca nos personagens. Letra A. Uma compreensão moral condicionada ao poder aquisitivo. Não, opção errada, porque aí não fala dessa compreensão moral. Letra B. Temperamento inconstante e incompatível com a vida conjugal. Opção errada também, porque não fala desse temperamento inconstante. Letra C. Formação intelectual escassa relacionada a desvios de conduta. Opção errada também, porque não fala sobre essa formação intelectual escassa. Letra D. Laços de dependência ao projeto de reeducação de inspiração positivista. Opção completamente errada, não há nenhuma relação a isso no texto. Letra E. Sujeição a modelos representados por estratificações sociais e de gênero. Exatamente. Então, essa personagem feminina é apresentada como um modelo de mulher com quem os homens deveriam casar, né? Com quem esse personagem aí deveria casar. Apesar da falta de qualidades, né? De atributos, apesar de não estar relacionado aí ao amor. O casamento não está condicionado ao amor. O casamento está condicionado a esse modelo que a personagem representa. Daí sim torna-se possível esse casamento. Se você gostou desse vídeo, já deu seu like, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e também ative o sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos. Até a próxima aula!